PGR sabia de tudo. Gonê sabia dos crimes de Vorcaro e não fez nada. Essa é a informação de hoje da Folha de São Paulo, que conta que desde novembro do ano passado, o Daniel Vorcaro já tinha acessado ilegalmente os sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público. Diz a matéria o seguinte: a Polícia Federal verificou, após o início da extração dos dados do celular de Vorcaro, que esses vazamentos vinham ocorrendo desde julho de 2025 e comunicou para a PGR, comunicou a existência dos vazamentos para o Gonê. Assim, as informações já estariam com o Gonê, né? Ao menos desde a primeira fase da Operação Compliance Zero, quando o Vorcaro foi preso pela primeira vez, depois desses episódios todos. Bom, claramente que o Gonê, então, se sabia, prevaricou, como eu disse, isso é crime, né? Porque ele tinha o dever de cessar os crimes, de impedir que os crimes fossem adiante. Se a Polícia Federal avisou o Gonê, inclusive que o Vorcaro tinha acessado os dados do Banco Central sobre o Master, e o Gonê ficou parado. O Gonê não fez nada. Bom, a gente sabia que o Gonê não fazia nada mesmo. A gente descobriu nessa semana que ele gosta mesmo de tomar uísque, né, em Londres, com a turminha dele. Bom, agora, o problema é que esse não fazer nada, nesse caso que a Folha conta, é um não fazer nada muito mais grave, porque não é um fazer nada de você ser um inútil. Não é não fazer nada de você ser uma pessoa passiva. Não é não fazer nada de você não ter brios. É não fazer nada de você descumprir a sua função. E quando uma autoridade descumpre a sua função, a função que a ele é outorgada pela legislação, ele prevarica, ele comete crime. Portanto, meus caros, diante dessa informação agora da Folha de São Paulo, o Gonê não é que ele tem que fiscalizar os outros, não é que ele tem que investigar os outros. O Gonê precisa ser investigado. Sempre disse isso. Eu sempre disse isso, que o Gonê precisa ser investigado, né? Porque se teve vazamento de dentro da PGR, pode não ter sido o Gonê, mas ele fez alguma coisa para impedir isso? Não fez. Ninguém sabe de alguma providência que tenha sido tomada pela PGR em relação a vazamento. Ninguém sabe de nada. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Quero comentar, né? Já que me pediram para comentar de manhã, e de manhã não deu para comentar, porque essa pesquisa do BTG saiu no final da minha live. Como é que eu vou comentar uma coisa durante a live? Eu preciso ler as coisas, né? Me informar para trazer aqui mastigadinho para vocês. E aí saiu uma nova pesquisa que dá Lula na frente, né? Até o momento, evidentemente, não é nenhuma novidade isso, já que o assassinato de reputação de Flávio está em pleno andamento, mas mesmo assim, a pesquisa não foi tão ruim para Flávio assim quanto a galera está vendendo. Aí. BTG Nexus. Lula amplia vantagem sobre Flávio em primeiro e segundo turno. O presidente Lula lidera os cenários de primeiro e segundo turnos para as eleições presidenciais de 2026. De acordo com pesquisa do Instituto Nexo, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira. O petista surge com 9 pontos percentuais de vantagem diante do senador Flávio, em um cenário de primeiro turno. Aqui, ó. 36-27, né? Renan tem 3, Ronaldo Caiado tem 1, Zema tem 1. Ou seja, primeiro turno. Em uma projeção da segunda etapa das eleições, Lula abre 6 pontos percentuais na dianteira do senador. E aqui é que está interessante, né? Lula tem 49 e Flávio tem 43. Eu sempre falei para vocês que o que importa é segundo turno. O cara pode ter 40 pontos na frente no primeiro turno. O que importa é a pesquisa de segundo turno. Eu sempre disse também que eu não acredito em pesquisa, nem quando o Flávio estava na frente, a gente comentava aqui, e eu dizia que eu não acreditava e continuo não acreditando. Essa pesquisa aí é o seguinte: Lula subiu 3 pontos e Flávio caiu 3 pontos. Por isso que a diferença é de 6 pontos. Certo? Porque Lula subiu 3 e Flávio caiu 3. Meu irmão, para esse massacre da Serra Elétrica que está partindo para cima do Flávio, não é nada. Se fosse qualquer outro candidato que fosse submetido ao que Flávio está sendo submetido, se fosse um outro candidato, em 10 dias, o cara já tinha desistido da candidatura. Já tinha derretido, estava com 0 ou menos 10 e já tinha desistido. Flávio não, está aí.
Massacre atrás de massacre, mentira atrás de mentira. Uma hora é Dark Horse, outra hora é que Flávio quis ajudar nas tarifas, quis destruir o Pix, etc. e tal. Não para em pé, nenhuma dessas afirmações para em pé. E mesmo assim, o cara só perdeu 3 pontos, bro. 3 pontos. Era para ter perdido 30. Ninguém sobreviveria a esse massacre, galera. Nenhum dos outros candidatos sobreviveria a esse massacre. Então, assim, dos males, o menor. Apesar de eu não acreditar nos números, óbvio, os números não foram ruins para Flávio. Outro detalhe, não só nessa pesquisa do BTG, como da Quest, que foi há alguns dias atrás, o mesmo Flávio sendo desgastado, os votos não foram para ninguém da terceira via. Caiado não se beneficiou, Chico Linguiça não se beneficiou e Zema não se beneficiou. O desgaste que está acontecendo contra o Flávio só está beneficiando Lula. O que esse vagabundo do Zema está fazendo contra o Flávio só está beneficiando Lula, não está beneficiando o próprio Zema, não está beneficiando o Caiado. Vocês entenderam, cara? Então, bicho, não, e outra coisa, mostra que o único candidato competitivo contra Lula é Flávio. E não foi só o BTG de hoje, não. A Quest de 2 ou 3 dias atrás também mostra que o único candidato viável para bater em Lula é Flávio. Aconteça o que acontecer, é Flávio Bolsonaro. O resto é conversa fiada. A verdade é essa. Então, meu filho, é interessante, né? Que por mais que tentem destruir a vida do cara, e estão fazendo isso desesperadamente, porque a imprensa é vagabunda, os institutos de pesquisa tudo descarado, nenhum presta. Ah, Didi, mas tem o Veritá, que bota Flávio sempre na frente. Para mim não presta também. Para mim nenhum instituto de pesquisa presta. Então, velho, com tudo isso que eu estou te falando, Flávio é o cara. Aí eu vou lhe dar um dado dessa pesquisa que saiu hoje e me diga se faz sentido para você. O BTG, né, pesquisa Nexus BTG, diz o seguinte: quase metade dos brasileiros reprova a economia de Lula, aponta BTG Nexus. Certo? Aí diz aqui, ó. Quase metade dos brasileiros avalia negativamente a economia do país, segundo pesquisa BTG Pactual Nexus divulgada hoje. O levantamento mostra que 49% dos entrevistados classificam a situação econômica como ruim ou péssima, enquanto 19% consideram o cenário ótimo ou bom. Aí eu lhe pergunto, uma campanha eleitoral para a presidência da República, basicamente, você vota se você tiver com dinheiro no bolso. Se você tem grana, pode estar prendendo todo mundo. Não prendeu você. Sua firma está bombando. Você está abrindo filial. Você está gerando emprego. Você está ganhando dinheiro. Você não quer saber de nada. Não quer saber de porra nenhuma. O mundo, não é o Brasil, o mundo vota com o bolso. Certo? Na mesma pesquisa que dá Lula 6 pontos à frente de Flávio, diz que metade da população brasileira não quer ver Lula nem pintado de ouro. A mesma pesquisa, não é para dizer que é de outro instituto, não. Então, como é que você encaixa isso? Como que você encaixa isso? Se você vota pelo bolso, se o brasileiro vota pelo bolso, como qualquer povo no mundo inteiro, não tem o menor sentido você estar com Lula na frente e a maioria do povo brasileiro não gostar da economia de Lula. É isso que na minha cabeça não fecha, né? Como dizem aqui os espanhóis, no quadra, não encaixa, não fecha. Na minha cabeça, isso não fecha. Não tem sentido. A maioria da população brasileira, metade do Brasil, 49%, eu vou arredondar, metade, acha que a condução da economia pelo governo Lula é uma porcaria.
apenas 19%, cadê? 19% consideram o cenário ótimo ou bom. 19%. 80% da população, 81% para ser mais preciso, acham ruim ou péssimo. 81% acham ruim ou péssimo. Mas Lula está na frente na mesma pesquisa. Durma com barulho desse, bem. Durma com barulho desse. Não consigo entender essas coisas, não. Talvez eu seja muito burro mesmo para entender de economia, porque realmente, meu querido, eu vou te contar, meu brother, o negócio tá difícil, né? Por falar em economia, olha essa notícia aqui, né? Já que o Brasil tá bombando, tá todo mundo querendo Lula, segundo as pesquisas, não é o que a gente vê nos comícios de Lula e nem nos comícios do Flávio. Olha que beleza essa notícia. Correios. Novo programa de demissões pode atingir 7 mil funcionários da estatal. 7 mil funcionários da estatal podem ser demitidos, certo? Até 7 mil funcionários dos Correios podem deixar a estatal através do novo PDV, Plano de Demissão Voluntária, que deve ser lançado nas próximas semanas. O novo PDV deve ficar aberto até o final desse ano e vai mirar o desligamento de pessoas alojadas em unidade dos Correios que serão extintas. Segundo informações do jornal O Globo, a iniciativa da companhia acontece após o fracasso do primeiro PDV, que teve adesão de pouco mais de 3 mil empregados entre fevereiro e março. O número foi muito distante da meta de 10 mil prevista na época. O objetivo inicial da diretoria era reduzir em cerca de 12% o quadro de pessoal já em 2026, como parte das medidas desenhadas para equilibrar as contas da estatal. Ou seja, nego rouba, dilapida a estatal e agora querem fazer um plano de demissão voluntária. Já não funcionou da primeira vez. Eles esperavam 10 mil, é voluntário. Você vai lá e diz, eu quero me desligar dos Correios. Aí você tem alguns benefícios. O cara que paga um pouquinho a mais, mas você fica desempregado. Aí a galera não aceitou, óbvio. Óbvio que o nego não aceitou. E agora eles estão querendo a parte 2 para botar mais 7 mil para a rua. Eu vou botar um videozinho aqui. Vou trazer aqui o que diz aqui o nosso querido Silvio Navarro. O Silvio comenta o seguinte: os mesmos Correios que viraram torcida organizada de políticos agora falam em demissão de até 7 mil funcionários. Quando o PT entra pela porta, a eficiência costuma sair pela janela. Aí vamos lembrar desse videozinho aqui? Faz o L aí, cambada de idiota. Faz o L aí agora. Faz aí, olê, olá, lulá. Faz aí. Faz aí. Correio indo para os buracos. Correio estava bombando com o Bolsonaro, dando lucro. Esses jumentos botaram Lula. Por mim, fecha essa merda. Por mim, os Correios fecham. Não vai fazer a menor falta. O Correio é ineficiente, né? É um monstro, é um paquiderme ineficiente e corrupto. Fecha essa merda. Bota 10 mil na rua mesmo e acabou. Simples assim. Aí vem o senhor Gilberto Gil e diz o seguinte: ai, Gil, você engana um bocado de otário. Gilberto Gil diz que
É preciso união contra a ascensão do movimento de direita. Né, Gil? Você é um dos responsáveis pela queda dos Correios, viu? Pela quebra. Falou o cara que recebeu 4 milhões de reais dos Correios para financiar seus shows, mesmo sabendo que a empresa passava por dificuldades financeiras. Pois é, Gil, você não teve pena dos Correios, né, cara? Você não teve pena. Foi lá e simplesmente pediu 4 milhões, quando todo mundo sabia que o Correio já estava quebrado. E você, multimilionário? Eu conheço a casa de Gilberto Gil lá em Salvador. Mansão. Nunca entrei, né? Nunca entrei. Já passei na porta. Mansão. 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 E aí um cara desse ainda fica pedindo dinheiro, brother, do governo. Além da Lei Rouanet, ainda pediu dinheiro dos Correios. Gilberto Gil, para quem não sabe, foi ministro da Cultura no segundo governo Lula. Gilberto Gil, para quem não sabe, enquanto era ministro da Cultura, deu dinheiro para Gilberto Gil, o cantor. O ministro Gilberto Gil deu dinheiro para o cantor Gilberto Gil. Ele não viu nada de errado nisso. Milhões e milhões de reais foram transferidos do Ministério da Cultura para aquelas turnês de Gil. Eu lembro de uma, que era para ele ir para Montreux, na Suíça, para ele fazer o festival de Montreux. Pediu não sei quantos milhões. E Gil deu para Gil. Que beleza, hein? Que beleza. É tudo uma patifaria só, meu irmão. É tudo uma safadeza só. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa toada, porque tem muita coisa aqui para a gente comentar. Eu quero trazer aqui para vocês... Cadê, rapaz? Aqui. Como havia prometido, quero trazer aqui alguns cortezinhos da entrevista do nosso amigo Flávio para Veja. Flávio hoje deu uma entrevista para Veja, onde ele falou um bocado de coisa. E eu quero trazer alguns cortes aqui, né? Primeiro vamos introduzir lá o assunto. A resposta de Flávio Bolsonaro a críticas ao Bolsa Família. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, defendeu nesta segunda-feira o programa Bolsa Família. Ele disse que a maioria dos beneficiários trabalha ao contrário do que dizem críticos da iniciativa criada no primeiro governo do presidente Lula. Bom, todo mundo sabe que não foi Lula que criou o Bolsa Família, né? Quem criou o Bolsa Família foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, e o que Lula fez na época foi pegar vale gás, vale isso, vale aquilo, juntar tudo numa palavra, num programa que se chamava Bolsa Família. É a junção de vários programas sociais. Era isso. E quem triplicou o valor foi o presidente Bolsonaro. Bom, Flávio disse: esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocá-lo, de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar, disse Flávio durante o Veja Fórum Rumos do Brasil. Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se o beneficiário não quisesse trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente e não vão para a formalidade porque tem medo de perder o benefício. A gente tem que entender, porque uma memória afetiva até, o Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Bom, eu entendo a posição do Flávio. Claro que ele não pode chegar numa entrevista na Veja e dizer não vou acabar com o Bolsa Família. Aí ele não se elege mesmo. Aí é que ele não se elege de jeito nenhum, né? Mas o que tem... Eu também não sou contra a Bolsa Família, não, viu? Estou logo lhe avisando. Eu não sou contra a Bolsa Família, não. Eu sou contra você pagar Bolsa Família pro resto da vida. Aí eu sou contra. Bolsa Família tem que ser uma porta de entrada com uma porta de perspectiva de saída. Você não pode ficar sustentando o cara o resto da vida, não, meu irmão. Não pode não, bro. Entendeu? Não pode. Você tem que socorrer ele no momento que ele está no perrengue. Tudo bem, não sou contra, mas
eu não posso, você não pode deixar o cara o resto da vida recebendo Bolsa Família, porra. Ele vai morrer recebendo Bolsa Família? Ele vai querer trabalhar como? Por isso que tem escassez de mão de obra no Brasil hoje. É por isso. Porque a parada, nego tá mamando na teta do governo e não quer perder. Aí o Flávio também comentou sobre isso aqui. Ele fala em unidade da direita para 2026, cita Caiado e Romeu Zema como pré-candidatos legítimos e descarta terceira via. Vou trazer esse cortezinho aqui. Agora é um vídeo para a gente ver o nosso amigo Flávio. Ocupar esse lugar. Hoje nós tivemos dois aqui, né? O Ronaldo Caiado, além do senhor, claro, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. Algum deles poderia ocupar esse lugar? Maurício, eles estão com as candidaturas deles colocadas, né? Eu respeito, são pré-candidatos, né? Têm os seus partidos. E eu hoje não estou trabalhando com essa possibilidade. Mas o que eu sempre conversei com cada um deles, né? Com o Zema, com o Caiado, foi o seguinte: inclusive eu encorajei a pré-candidatura do Caiado, por exemplo. Quando me procurou para conversar, eu falei: não, Caiado, acho que você tem um papel importante aqui, você tem uma história. E a gente sabe que tem que haver uma unidade para impedir que o Brasil pule de cabeça nesse precipício sem paraquedas, que seria uma reeleição do PT. Eu acho que nesse aspecto está todo mundo bastante alinhado, consciente, Maurício, de que, né, essa unidade seja no início, no primeiro turno. Se não vier no segundo turno, ela existirá. Mas há um pacto assim de não agressão entre vocês? A gente não chegamos a entrar em detalhes sobre isso. Mas o que eu posso falar e que a história já nos mostrou, Maurício, é que sempre que já que temos uma polarização colocada, não é uma polarização artificial, é algo que o eleitor observa o cenário, toma a sua posição de um lado ou de outro, não enxerga nenhuma terceira via. E isso não vai mudar nessas eleições. Não cometeu o erro que outros candidatos em outras eleições cometeram, de atacar exatamente a candidatura de centro-direita, ao invés de focar esforços em mostrar a verdade, a incompetência e a corrupção do governo Lula. Bom, aí você viu ele falando da terceira via. E é incrível, né, brother? Porque Caiado sabe que não vai para lugar nenhum. Zema sabe que não vai para lugar nenhum. Em vez de unir esforços agora para derrotar o maior inimigo, que é o PT, não. Aí quer dividir um bocado de voto. Então, eu espero que, no mínimo, no segundo turno, essa galera tome vergonha na cara e evidentemente, apoie o Flávio no segundo turno. Vou trazer um outro corte aqui rapidinho, onde Flávio fala sobre a terra arrasada que Lula deixou o nosso querido Brasil, infelizmente. Vou pegar aqui o cortezinho. Tem outro caminho a não ser a gente fazer algumas reformas que são estruturantes, enxugar drasticamente as nossas despesas. Hoje nós temos 39 ministérios. Isso tem que ser enxugado urgentemente. Não dá mais para ficar nessa corrida do gato correndo atrás do rabo, em que o governo aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta os impostos que já existem, para continuar gastando mais. Porque essa irresponsabilidade fiscal, quem mais sofre é o povo pobre. Isso já está resultando em inflação. Isso afastou os investimentos em empreendimentos que fossem gerar empregos aqui no Brasil, porque é inviável, é quase uma burrice hoje no Brasil você tentar abrir um negócio. Nós temos mais de 20 milhões aí de pequenos negócios, microempresa, microempreendedor individual, pessoas que não conseguem mais tomar financiamento para nada, uma taxa de juro absurda, 15% da Selic, mas mais de 10% a taxa de juro real. Gente, essa é a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós só perdemos para a Rússia, que está em guerra há 3 anos. E sancionada. Olha que ponto chegou o Brasil. Quem é que não está se indignando com isso? Uma irresponsabilidade sem tamanho. Vai explodir essa bomba no colo do mais pobre. De novo, vai ter que sobrar para um governo de direita arrumar a casa. Mas nós vamos fazer, a gente tem que criar uma espécie de mecanismo que, quando a relação dívida-PIB ultrapassar esse determinado patamar, gatilhos automáticos vão ter que ser acionados para cortes drásticos de despesas. Não tem outro caminho. A gente vai conseguir com isso
reduzir a projeção da taxa de juros futura, a gente vai conseguir resgatar nossa credibilidade aos poucos. A tendência da taxa Selic é reduzir, com isso a gente vai conseguir atrair novos investimentos. A gente tem que resolver a questão de segurança jurídica no Brasil, que também é uma outra causa de que repelente de investimentos não só nacionais como internacionais, é essa insegurança jurídica, né? É o Congresso Nacional aprovar o fim do IOF numa canetada do ministro Supremo, revogar a decisão do Congresso. Não, o IOF vai voltar a valer. Olha quantas obras de infraestrutura o Brasil tem que estão paralisadas por decisões monocráticas, muitas vezes, ou judiciais, de projetos que são bons, projetos de ferrovias, projetos de rodovias. Você não consegue asfaltar uma rodovia, por exemplo, lá na Transamazônica, porque não consegue licenciamento ambiental ou uma decisão judicial que impeça de asfaltar uma rodovia que já existe, mas está lá, um atoleiro de lama quando chove. Então, o Brasil precisa tomar um choque de gestão e de modernização. É o que eu vou fazer. Esse governo vai ter, Maurício, um compliance com inteligência artificial que a gente vai enxugar drasticamente o desperdício de dinheiro público. O Brasil é rico e o povo está pobre. Essa realidade tem que mudar em algum momento. E mais uma vez, eu vou colocar pessoas que são especialistas, não alguém que tenha feito um curso de economia à distância para tocar a economia do Brasil, um time que entenda, um time que tenha autonomia para fazer, como o presidente Bolsonaro deu ao time do Paulo Guedes. Eu quero falar um pouquinho do Donald Trump. Falei bastante de manhã sobre a abertura do Estreito de Hormuz, a vitória que foi do Trump, de não deixar os ayatolás atômicos terem a bomba. Falei bastante sobre isso. Bom, Trump chegou aqui na Europa. Está lá na Suíça, o encontro é amanhã. Ou é hoje? Acho que é amanhã, mas nem lembro mais. Eu sei que ele está na Suíça e o encontro é na França. Mas é na fronteira da Suíça com a França. Aí, falar um pouquinho aqui do Laranjão e diz o seguinte aqui, ó. Cadê? Aqui. Se encontrou com o tal do Macron, certo? Macron é um anfitrião, o presidente da Suíça é o outro anfitrião. Na verdade, o anfitrião é Macron, porque a reunião vai ser na França, mas eles dormem na Suíça. E aí, o que é que aconteceu? Isso aqui, ó. Trump ameaça taxar vinho francês em 100% devido a imposto em Big Techs. O presidente do Donald Trump alertou nesta segunda-feira que os Estados Unidos não terão outra escolha a não ser aplicar tarifa de 100% sobre o vinho francês, a menos que Paris elimine seu imposto digital sobre as gigantes americanas da tecnologia. Trump disse que entregou o aviso diretamente ao presidente francês Emmanuel Macron, exigindo que ele removesse o imposto de 3% sobre as gigantes de tecnologias americanas ou enfrentasse tarifas no mercado americano. Pedi a ele que não cobrasse das empresas americanas e, se o fizerem, não terei outra escolha senão impor uma tarifa de 100% sobre todos os champanhes e vinhos provenientes da França, disse Trump ao New York Post em entrevista. Tudo que Macron precisa fazer é eliminar o imposto sobre vendas, e ele não teria esse tipo de pressão. Representantes da Casa Branca e do Palácio do Eliseu não responderam imediatamente ao pedido de comentários. Os exportadores franceses de vinhos e bebidas espirituosas afirmaram que a mais recente ameaça é uma má notícia para o setor dependente das exportações que se encontra envolvido numa disputa fora de seu controle, e apelaram a uma ação responsável para preservar o equilíbrio comercial entre França e os Estados Unidos. Trump já havia ameaçado impor uma tarifa de 200% sobre vinhos e outras bebidas alcoólicas importadas da França e da União Europeia anteriormente, inclusive em janeiro desse ano e em março do ano passado, quando as tensões comerciais transatlânticas aumentaram. Trump deve chegar a Evian-les-Bains, na França, para uma reunião do G7, grupo das 7 nações mais ricas,
em um momento em que os líderes mundiais estão cada vez mais desconfiados dos Estados Unidos. É sempre assim, é sempre dando uma espetadinha. Os líderes mundiais estão com desconfiança. Foda-se. Os líderes mundiais são os caras mais poderosos do mundo? Não são. Então pronto. E outra, sabe qual é o maior mercado? O maior mercado de vinho do mundo e champanhe? Os Estados Unidos. O maior mercado para os produtores de vinho e champanhe da França são os Estados Unidos. Se os caras botarem vinho e champanhe a 100%, acabou. Você vai comprar vinho no Chile, você vai comprar um espumante na Itália, você vai procurar outro lugar, meu irmão. Quem vai se lascar? Os franceses. E como vocês conhecem bem o Macron, aquele viadinho, namorado, marido de uma trans, olha que Macron respondeu para Trump. Para Trump não, né? Acho que foi para a imprensa. Não sei se ele respondeu para Trump. Macron reage após a ameaça de Trump. Não cabe aos Estados Unidos decidirem sobre as leis europeias. Está igual a Alexandre de Moraes. Está igual a AGU. Não cabe aos Estados Unidos decidir sobre as decisões da Suprema Corte brasileira. Só que Trump não está decidindo sobre a lei europeia. Trump está dizendo para Macron, meu filho, tire aí os 3% das empresas de Big Tech, senão uma lei americana vai lhe botar 100%. Será que Macron não entendeu isso? Ele é tão burro assim? O presidente francês, Emmanuel Macron, recusou-se a retirar o imposto digital do país após Trump ameaçar tarifas de até 100% sobre o vinho francês, preparando o terreno para um confronto quando os dois líderes se encontrarem na cúpula do G7, que começa na pitoresca cidade de Evian, nos Alpes franceses. Eles já se encontraram. Tem vídeo desse, tem foto e tem matéria aí na imprensa. Eles já se encontraram. Já tiveram a reunião bilateral deles. A França impôs em 2019 uma taxa de 3% sobre as receitas auferidas por empresas de tecnologia, incluindo gigantes americanas como Facebook, Amazon, Apple e Alphabet, empresa controladora do Google, dentro das fronteiras do país. Este imposto digital foi decidido pelos europeus. Vários países o implementaram. Faz parte da nossa legislação. Não cabe aos Estados Unidos decidirem sobre as leis europeias ou francesas. Isso é normal e não será diferente, pelo menos enquanto eu estiver aqui, declarou Macron. Ou seja, um merda, Macron é um merda, querendo tirar onda. Enquanto eu estiver aqui, não vai baixar. Bom, se eu fosse Trump, eu dizia, tá certo, beleza. Lá mesmo na França, eu assinava uma lei botando 100% de imposto para o vinho e champanhe. Sabe o que vai acontecer? Os produtores de vinho e champanhe vão pressionar Macron. Vocês lembram que de vez em quando os agricultores vão para Paris com os tratores, vão para a Bélgica e jogam bosta em tudo que é lugar e bloqueiam a estrada, etc e tal? Vai acontecer de novo. Algo me diz que vai acontecer de novo, né? Porque Macron é arrogante demais da conta, e está querendo bater de frente com Donald Trump. Vai dar ruim. Aí, só para fechar esse assunto, o meu querido André Marcília comenta uma coisa. Ele está falando aqui, né, de Trump ameaçar com a tarifa lá do vinho. Imagine o que não farão com o Brasil, que impõe uma regulação censória das redes no início das eleições. Bem lembrado, meu querido André. Bem lembrado. Vamos ver o que é que o Donald Trump vai reservar para o nosso país. Bom, não sei se vocês sabem, mas o cachaceiro ladrão foi o primeiro líder, entre aspas, que para mim ele não é líder de porra nenhuma, a não ser que seja líder de um alto crime. Bom, foi o primeiro presidente a chegar lá, foi Lula, junto com Janja. E aí tem uma matéria aqui do
Cadê meu pai? Aqui. A matéria da Jovem Pan. Olha só. Esse encontro Aí é Lula chegando, né? com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Igual um mafioso, né, brother? O cara de chapéu preto, todo de preto. Parece um bandido mesmo, que é o que ele é. Ainda é incerto. Não aconteceu, não teve um pedido formal nem do presidente dos Estados Unidos, nem do Palácio do Planalto para que esse encontro acontecesse de maneira formal. Pode acontecer de maneira informal. Isso porque todos estão hospedados no mesmo hotel, onde inclusive vai acontecer esse encontro, essa reunião. Ou seja, haverá com certeza janelas de oportunidades de encontros ali de encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas de forma bem informal, não deve acontecer como aconteceu em outubro do ano passado na Malásia, como aconteceu recentemente na Casa Branca, algo com um tempo maior dedicado para essa conversa. Então, pode ser que aconteça, mas não há ainda uma confirmação. Esse encontro com o presidente... Ou seja, o Itamaraty está rezando para um encontro de Lula com Trump. Rezando, está pedindo, pelo amor de Deus, que isso possa acontecer, nem que seja num corredorzinho lá, como foi o primeiro encontro deles lá na Assembleia Geral da ONU, né? Então, meu filho, eu acho que não vai ter encontro, mas também não posso garantir, não posso cravar se vai ou se não vai. Aparentemente, não teremos esse tipo de encontro lá, né? Enfim, a conferir se Lula vai conseguir o que ele quer. Porque é muito bravateiro, mas na hora do vamos ver, ele corre do pau. Bom, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É capaz de amanhã eu atrasar um pouquinho a nossa live, 10, 15 minutos, a live da manhã. Eu vou acordar muito cedo, tenho 2 reuniões amanhã, e eu não sei, vou tentar agilizar o mais rápido possível, evidentemente, e talvez eu atrase aí uns 10, 15 minutinhos. Então, vocês já estão sabendo do atraso, né? E é por isso mesmo, que eu vou precisar terminar aqui na nossa live um pouquinho mais cedo hoje, mas eu quero te pedir aquele apoio, se você gosta aqui do nosso canal. A audiência está baixíssima por causa da Copa do Mundo, não consigo entender isso, mas tudo bem, né? Cada um se informa do jeito que quer, paciência. De manhã foi uma boa audiência, quase 6 mil pessoas. Agora de tarde, não sei se foi para a Copa também, não sei o que é que está acontecendo. Eu acho que a galera, nesse momento de Copa do Mundo, está um pouco desinteressada de política, né? Aparentemente. De qualquer jeito, meu querido, você que gosta aqui do nosso canal, se quiser ajudar a gente, pode mandar aí um superchat, um super sticker, participar do nosso live tip, né? Mas, sobretudo, me ajudar na assinatura. O que está salvando o canal, galera, nesse tempo de vacas magras, é a assinatura. Então, vire membro. Vire membro, custa R$8, bicho. R$7,99 por mês. É baratinho. E você ajuda o canal a sobreviver. Então, apoie o canal, doe uma assinatura. Deixa eu agradecer aqui, ao Flávio da Almeida. Flavinho, praticamente todo dia dou uma assinatura. Valeu, meu querido. Obrigado aí pelo apoio. Agradecer aqui também ao Ciro Luna Camargo, que mandou 10ão para nós. Obrigado, Ciro. Obrigado pelo apoio. E agradecer aos amigos que estão aqui, né? Ô, minha querida Lindaura, o YouTube não notifica há meses. Há meses que o YouTube não notifica. Então, a questão não é a notificação. A galera já sabe quais são os horários da live. É 7h30 da manhã e 4 horas da tarde. Não precisa ficar o YouTube te lembrando, não. 7h30 da manhã e 4 horas da tarde. E pronto. Simples assim. Beleza?
Enfim. Quem quiser ajudar a gente aí, galera, ajude aí. Pô, tive uma assinatura de tarde, de manhã não bati a meta. O que me preocupa é o canal. O que me preocupa aqui é o canal, bro. Então ajude a gente aí, pelo menos a bater a meta de assinatura, bro. Quer participar do nosso sorteio? Mande um live tip, mande um pix. Ajude a gente a sobreviver também. Não é fácil, não. Deixa eu agradecer aqui a Luísa Mendonça, Didi querido, admiro o seu trabalho. E mandou aí, ó, 10ão para nós. Obrigado, Luísa. O único live tip da tarde. Único live tip da tarde. Bom, galera, esse é meu trabalho, né? Todo mundo sabe, isso aqui é meu trabalho, eu vivo disso. Eu espero que eu continue pelo menos conseguindo sobreviver disso, né? Então, ajuda a gente aí, pô. Dê uma força pra gente, participe aqui do nosso sorteio, mas, sobretudo, me ajude nas assinaturas. Dá uma moral para seu amigo de dizer aí, nas assinaturas. E o Ivo, Didi, você tá batendo o dobro de audiência de outros canais de direita. Ok, Ivo, mas eu não me preocupo com os outros canais, né, cara? Eu me preocupo com o meu. Eu me preocupo com o meu. Né? Enfim. Eu sei, Benedito, que o YouTube mascara a visualização. Já discuti isso com o Pitoli várias vezes. Várias vezes. Né? E aqui, a Milene Guimarães. Obrigado, Milene. Obrigado pelo apoio. Ô, meu pai. Glória a Deus. Pô, galera, se eu conseguir bater a meta da tarde, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Mas ajuda a gente aí, pô. Ajuda a gente aí. Né? Não é fácil, não, fazer live aqui todo dia, 2 lives por dia, remando contra a maré, fazendo tudo sozinho. Tudo sozinho. Então, dê uma moral para nós aí. Pô. Vire membro, pô. Doe uma assinatura. Né? Se puder doar mais, melhor ainda. Beleza? O povo tá viajando no chat aí. O povo tá viajando. Pintar cabelo, vocês estão malucos, pô? Se eu pintei cabelo, é cada uma da porra, né, bro? Obrigado, Marcão Vieira. Boa semana para você também, meu filho. Como é, rapaz? Miriam Passos, R$1 para te falar, gafanhoto. Você precisa se atentar com leitura labial quando precisa atender. Tem pessoas que fazem isso. Pô, eu só fiz isso de manhã, mulher. Só fiz isso de manhã. E não era nada demais, não. Tava falando marcando uma reunião. Mas obrigado, dona Miriam. A Rejane, membro por 6 meses. Valeu, Rejane. E a vovó Nádia nos doou 10 assinaturas. Bens a Deus, minha vovó. Muito obrigado. Graças a Deus. Galera, preciso do apoio nas assinaturas. Você quer me ajudar hoje? Me ajude na assinatura. Pronto. Eu estou feliz. Certo? Aqui a Milene de News é meu canal predileto. Te sigo desde o dia 8/1. Obrigado, Milene. Beijão. Opa! A Regiane Campos mandou $50, bro. Caraca, maluco. Porra, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Obrigado, Regiane. Obrigado pelo apoio aí. 50 doleta, velho. É o quê? 250 conto. Porra! Valeu, minha querida. E o Ricardo Arruda também nos doou 5 assinaturas. Valeu, Ricardão. Obrigado pelo apoio aí também. Ô, Hilton, vou te dar um bloco, viu, seu Hilton? Vou te dar um bloco.
E o Ricardo Aragão virou membro do canal. Obrigado, Ricardo, por acreditar na gente aqui, brother. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu filho. Muito obrigado. Ok? Ok, dona Carmen, vou dar uma olhada lá. E a Regiane está dizendo, parabéns, Didi, sou seu fã, você merece. Obrigado, Regi. Obrigado aqui. Ó, vamos lá, galera. Vovó Nádia, estava no médico. Está nas minhas orações, a senhora, viu, vovó? A senhora está nas minhas orações. Bom, tem aqui a Simone Olivieri, que nos mandou 10 contos para a gente. Obrigado, Simone. Uma pequena ajuda para você, Didizinho. Valeu, minha querida. Já ajuda muito. E a nossa querida Carmen Reis. Uma pequena ajuda, querido Didi. Amém, meu amor. Amém. Porra, não é pequena não. 50 conto é uma boa ajuda pra gente aqui. Obrigado, dona Carmen. Muito obrigado, minha querida. Exatamente, Robson. Copa do Mundo faz parte do pão e circo. Pois é, o povo quer ir pro pão e circo. Em vez de se informar, vou fazer o quê? Rimarque nos mandou 10 assinaturas. Obrigado, meu querido Rimarque. Deus te abençoe, meu brother. Ô, glória. E a Elizabeth Rovati Rosa. Cadê você, Elizabeth? Aqui, mandou 5 assinaturas pra gente. Obrigado, minha querida dona Elizabeth. Deus te abençoe também. Certo? Ai, ai. Tomara que a gente consiga bater a meta, né? Pelo menos de assinatura hoje, tá? Pelo menos das assinaturas. Beleza? Pois é, Rosânia. O YouTube está sacaneando com todos os canais de direito. E imagine, o meu que ainda tem um bom número de pessoas assistindo, né? 4.000 agora de manhã. Ou agora de tarde. De manhã, quase 6. E agora de tarde, 4.000. Ai, ai, ai. Deixa eu ver quantas faltam aqui, meu povo. Pô, falta um bocado. Faltam 17 assinaturas. Dá uma moral para nós aí, Queiroz. Dá uma moral aí, se você puder ajudar a gente nas assinaturas, eu vou ser eternamente grato ao senhor. Então, dê essa força aqui para nós. Beleza? 17 é o que falta. De manhã faltou 16 e agora de tarde faltam 17. Tudo bem. Se eu bater a meta de tarde, eu já estou feliz. Já ganhei meu dia. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, meu filho. Deixa eu pegar um negócio aqui. Esse aqui, vou botar um vídeo aqui. Não é da Claudira, mas é do tempo da Claudira. Né? Não é da Claudira.